sejam todos muito bem-vindos ao programa Estudantil Repórter do projeto Imprensa Jovem 25 de Janeiro. Hoje temos um tema muito atual e importante para discutir, o Urban 20 ou simplesmente o 20. Vamos entender mais sobre essa iniciativa de diplomacia que reúne cidade dos países membros do G20 para debater e articular políticas em áreas essenciais como economia, clima e desenvolvimento urbano. Para nos ajudar a entender melhor o 20, temos aqui hoje conosco Maria Auxiliadora Figueiredo, que é embaixadora do Urban 20 e possui uma vasta experiência no assunto. Bem-vinda, Mariana. É um prazer tê-la conosco. Para começar, você pode nos explicar o que é o Urban 20 e qual sua importância no cenário global? Posso. O Urban 20 é uma reunião de cidades, das cidades de países do G20, preparatória para a própria reunião do G20. A reunião do G20 é uma reunião de líderes, chefes de Estado. O Urban 20 pretende fazer uma declaração que chegue ao G20 e diga para os governos federais, falam para o governo, salientem para o governo federal a importância das cidades, porque é nas cidades que ocorrem as calamidades, que ocorrem as desgraças, que ocorrem os desastres. É nas cidades que tem todo o sofrimento e todo o problema. São as cidades que precisam de financiamento. Então, é uma forma de os governos municipais e regionais dizerem ao governo central o que nós precisamos de atenção. Então, é isso que a gente quer. As cidades, no caso aqui é São Paulo e Rio de Janeiro, mas nós estamos com todas as outras cidades do Brasil, juntamente com as outras cidades dos países do G20, dizendo para os governos centrais: nós precisamos de atenção, nós precisamos de financiamento, nós precisamos de ter voz. É isso. Na sua opinião, como os jovens podem se engajar e contribuir para os objetivos do 20? Justamente falando sobre as cidades, estudando as cidades, vendo quais são os problemas de São Paulo, o que São Paulo pode fazer para resolver esses problemas, e os jovens podem trazer sua voz e dizer o que vocês acham. Aliás, tem um grupo que chama Youth 20, Jovens 20, que prepara também para ser ouvido no G20. Todo mundo quer ser ouvido no G20. Então, uma parte aí, mas esse caso é uma sociedade civil, de jovens que querem ser ouvidos também no G20 em suas reivindicações. Muito obrigada, Maria Auxiliadora Figueiredo, por compartilhar seu conhecimento conosco. Foi uma conversa muito enriquecedora e certamente nossos ouvintes aprenderão bastante sobre o Urban 20 e sua importância. Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de divulgar o nosso trabalho aqui em São Paulo. Muito obrigada. Estamos aqui com o prefeito de Brighton. Okay. Who are the G20 Summits Prepare? Oh, they were wonderful. I thought it was really well organized. A lot of work went into getting the documents ready. And overall, the event went flawless. So we're very happy to have participated. And thank you for having us here. What does the G20 intend to improve it in today's world? The communique is very important for today's world as we have climate change and the emergency gets worse. It's important that we come together, bring strategies, learn from each other. I learned a lot from Sao Paulo just walking around, learn from each other, and take back what we learned home and try to implement it in our cities. Do you think there should be more countries allied with the G20? Yeah, I think so. I think it's important for engagement and collaboration and working together. You learn everybody's perspective, and so I think collaboration is very key as the world gets more and more global and together. Thank you. Thank you. You did great. Para nos ajudar a entender melhor o 20, temos aqui hoje conosco Antônio, que é coordenador de Relações Internacionais do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Antônio. É um prazer tê-lo conosco. Quais as demandas que a cidade do Rio de Janeiro traz para o 20? Bom, em primeiro lugar, Malu, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
animados dessa entrevista. E, assim, respondendo a sua pergunta, as demandas do Rio de Janeiro para o U20 aqui hoje. As demandas são das cidades de uma maneira geral, das cidades não só do Rio e de São Paulo, mas de todas as cidades do mundo. Hoje a gente vê questões climáticas, a gente viu no Rio Grande do Sul recentemente, a gente vê grandes enchentes, secas, calor, questões extremas, né, do meio ambiente que afetam as cidades. Então o que a gente está trazendo aqui hoje é advogar a favor dessas cidades na reforma de bancos internacionais, instituições multilaterais, para eles financiarem projetos para essas cidades. Rio de Janeiro e São Paulo conseguem financiar seus próprios projetos, mas o que a gente traz aqui hoje é o peso que a gente tem como grandes metrópoles do mundo a favor das cidades menores, que não têm dinheiro suficiente, não têm acesso facilitado a esse dinheiro para poder fazer esses projetos de mitigação de riscos, sustentabilidade, adaptação das cidades a esses eventos climáticos. Então, esse é o grande mote da reunião aqui hoje. Como as cidades brasileiras têm envolvido com o G20 e quais os benefícios para ela? As cidades brasileiras, elas hoje se beneficiam da presidência brasileira do G20. É a primeira vez, desde que o G20 foi criado, que o Brasil é presidente. Então a gente traz eixos definidos pelo governo federal, tá? E as cidades, elas então entram nessa conversa junto com todos os outros negociadores do mundo inteiro. Como o Brasil hoje é o presidente, todos os olhos estão voltados para o nosso país e também para as nossas cidades. Então a gente pode apresentar o que para nós, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Aracaju, enfim, todas as nossas cidades brasileiras, que para nós é importante perante o mundo. Então esse é o foco. Na sua opinião, como os jovens podem se engajar e contribuir para os objetivos do U20? Tendo consciência do que a gente está fazendo todos os dias, né? E coisas básicas, reciclagem do lixo, utilizar a energia de uma maneira consciente, são coisas pequenas que para nós no dia a dia pode parecer bobo, mas que faz diferença, né? A gente está precisando adaptar as nossas cidades. Então, tudo isso faz parte dessa adaptação e dessa mitigação de risco, ou seja, minimizar os riscos desses eventos climáticos para as cidades. Então, os jovens, eles têm que ter consciência de que o mundo está mudando, que o mundo já está mudando para pior, e o que a gente pode fazer então para evitar que ele continue mudando ainda mais para pior. A gente tem que tentar reverter esse quadro. Muito obrigada, Antônio, por compartilhar seu conhecimento conosco. Foi uma conversa muito enriquecedora e certamente nossos ouvintes aprenderão bastante sobre o U20 e sua importância. Nada, eu que agradeço, fico feliz. Eu, quando na sua idade já era do Jornal da Escola, fui do Jornal da Faculdade, então sei da importância. Podem contar comigo com o Rio de Janeiro sempre que precisarem.